de pedir a você a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Santo e amado Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Senhor, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus tem nos tocado a falar sobre temas escatológicos de uma maneira prática. Não é o nosso objetivo discutir escolas de interpretação escatológicas, nem entrarmos em temas polêmicos que sejam, mas sim de falarmos daquilo que, como toda a profecia, vem para consolar, para edificar e exortar nossas vidas, numa visão teológica prática, ou seja, por mais que possa ser complexo um texto, por mais que possa ser profundo um texto, enxergar nele aquilo que é diretamente aplicado à nossa vida prática hoje, não apenas em relação a um futuro profético que de fato existe, mas o que essa palavra ela é relevante para o seu agora, o seu hoje, não anulando de forma alguma a relevância dela para o nosso futuro, mas trazendo o entendimento dela, porque toda a palavra inspirada, ela é apta para repreender, para corrigir, para ensinar, para educar, para disciplinar, como as próprias Escrituras nos falam. E então, o que aquela palavra inspirada por Deus nos ensina? O que aquela palavra inspirada por Deus nos repreende, nos disciplina? O que aquela palavra inspirada por Deus nos educa? Às vezes estamos discutindo o significado e perdemos a significância de um texto bíblico para as nossas vidas. Por isso, nós queremos trazer esta visão, não querendo dizer que esta é a visão mais correta ou que nós... E não querendo também dizer que não possamos ter uma posição quanto ao arrebatamento, quanto à grande tribulação, mas que queremos que você, antes do arrebatamento, antes que venha uma grande tribulação, possamos nós estarmos sendo trabalhados, edificados pela palavra da verdade, segundo o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, que opera tudo em todos e que faz esta obra que só Ele pode fazer. Porque não obstante possamos estudar e ter visões a respeito de textos escatológicos, inclusive do Apocalipse, saiba que ainda
o melhor intérprete e o verdadeiro intérprete é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é também o Espírito Santo. Não existe melhor intérprete do que o Espírito Santo. Aquele que inspirou as Escrituras também as revela e ilumina a cada um de nós e nos leva ao entendimento e ao conhecimento das Sagradas Escrituras, para que, conhecendo a verdade, venhamos a ser libertos. E já que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, possamos nós mesmos sermos o quê? Plenamente libertos. É interessante isto, porque não somente salvos, mas eu digo plenamente libertos pelo conhecimento da verdade, pelo pleno conhecimento da verdade. Assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe a todos nós. Então, no versículo de número 1, do capítulo 1 ao versículo de número 4, encontramos o seguinte texto em Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, ou seja, sem demora, devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte, versículo 5, de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e pela glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a introdução do livro de Apocalipse. Talvez o livro de Apocalipse seja o livro que, por causa de suas visões, de suas revelações, que mais exija de nós humildade e dependência total do Espírito Santo para lê-lo, para estudá-lo, para
compreendê-lo. Carecemos verdadeiramente do Espírito Santo, para que Ele venha a dar a verdadeira interpretação. Há uma linguagem bíblica que somente os salvos poderão entender. Essa é uma revelação de Jesus Cristo, que é dada aos servos de Deus. Então há uma linguagem que só eles poderão entender, assim como Jesus, dizendo aos seus discípulos e explicando a linguagem que ele mesmo utilizava para ensinar por meio de parábolas, diz: para que aqueles ouvindo não entendam, mas a vós é dado entender os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus é algo que deve ser entendido de dentro para fora. É necessário estarmos no reino para entendermos o reino. É necessário vivermos o serviço do reino, sermos servos do rei, para entendermos o reino de Deus. Os que são rebeldes não compreenderão, não entenderão. A própria palavra parábola é uma palavra que em hebraico significa janelas. E uma característica interessante da janela é que aquele que está distante a ela, ela se torna um agente limitador da sua visão. Mas aquele que está próximo a ela, ela se torna um agente ampliador da sua visão. Então tudo está em relação à nossa postura, à nossa posição em relação à própria palavra ou ao próprio ensino de Jesus Cristo. E como aqueles que fazem parte do reino, sendo servos do rei, a nós é dada o que? Esta revelação. E que se entenda bem, Apocalipse não é a revelação do anticristo. Apocalipse não é a revelação da besta. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então nós temos que ter algo cristocêntrico, centrado em Jesus. Eu diria, enxergarmos tudo via a perspectiva que nos dá a pessoa de Cristo. Por isso, é necessário que entendamos que a grande mensagem de Apocalipse é uma só: Jesus. Esta é a mensagem. Esta é a grande ênfase. A revelação da pessoa de Cristo. E por revelação de Cristo, lembramos-nos do que o próprio João mesmo diz no Evangelho: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É para que vejamos, para que tenhamos revelação de Jesus. Há uma igreja que vivia o que? Perseguição. Não sabemos e não podemos afirmar ao certo qual a precisa data, mas a maior parte dos historiadores não tem dúvida de que Apocalipse foi entregue num período de extrema perseguição. E então, o objetivo é o quê? Consolar. O objetivo é o quê? Encorajar. O objetivo é o quê? Exortar. Exortar no sentido de levantar o ânimo. Então, animar.
edificando. E se edifica, fortalece a igreja de Cristo. E para os nossos dias, como nós necessitamos de nos animar, como nós necessitamos de nos fortalecer, como nós necessitamos de nos encorajar, nos edificar, como nós necessitamos de consolar. Quantas pessoas necessitam e receberão. Isso não é um livro de mistério, isso é um livro de revelação. Não trate este livro como nem trate as Escrituras como um mistério. A Bíblia diz: o mistério que estava oculto nos foi revelado, a saber o quê? Jesus Cristo. Este não é um livro místico, este é um livro profético, este é um livro que não é para nos alarmar, nos preocupar, mas, mais uma vez eu digo, para nos animar. A Bíblia diz: neste mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa: eu venci, vocês vencerão também. Isso também significa dizer: eu venci, o mundo já está vencido por mim. Esse não é um mundo que ainda tem que ser vencido. Talvez eu possa dizer isso a respeito de mim mesmo. Talvez eu possa dizer isso a respeito de nós. Mas esse é um mundo que já está vencido. E é por isso que a Bíblia, esta é a vitória que vence, não que vencerá, mas que vence, que traz a vitória para o momento presente, não apenas para o momento futuro. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo já está vencido por Jesus. Um livro cheio de símbolos, um livro de poesia, de louvor, uma verdadeira epopeia majestosa, um livro profético, mas acima de tudo, uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, com uma mensagem: Ele venceu, Ele vence, Ele vencerá, e nós com Ele somos mais que vencedores. Então, se existe algo que a igreja precisa voltar a falar, voltar a pregar, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: nós nada fizemos saber entre vós, exceto a Cristo. O nome de Jesus, muitas vezes, em muitos lugares, não está sendo mais dito. As orações não são mais feitas no nome de Jesus, o que é um absurdo completo. Os cânticos não mais citam Jesus. Temos medo de ofender, temos medo de não estarmos politicamente corretos. Devemos nos esquecer de tudo isto e trazer a centralidade Jesus. Ou seja, entronizemos Jesus nos nossos louvores, nas nossas mensagens, nas nossas orações. Se Cristo estiver entronizado, Ele reinará sobre nós. Se Ele não estiver entronizado, isto não o tirou do trono, apenas trará juízo sobre nós. Então, vivamos os benefícios de ter Cristo de fato entronizado em nossa
vida. É um livro de esperança. Não de desespero ou de desesperança. Há pessoas que não entendem que todas as Sagradas Escrituras transmitem a nós o que? Esperança. E que nós, obviamente, devemos ter a perseverança para que nesta perseverança venhamos ter paciência, nessa paciência venhamos a ter experiência, nesta experiência venhamos a ter esperança. Todos que se experimentam em Cristo têm esperança, porque Ele jamais nos decepciona. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, a pergunta é, existe alguma videira falsa? O que é verdadeira? É aquela que não mente. E então, o que significa é aquela que não decepciona. Quando eu busco nele, eu encontro nele. E então, é um livro, como eu disse, de esperança, que visa nos encorajar a igreja, por meio do quê? De verdades eternas, de princípios eternos, que nos confirmam a fé e que nos fortalecem a esperança, fornecendo a todos nós o que necessitamos para triunfarmos e para crermos na grande mensagem que Ele triunfou e triunfará. E nós reinaremos com Ele, e isto eternamente. A provação e mesmo as privações são momentâneas, mas as promessas e o usufruir das mesmas são eternos. Tudo isso são coisas eternas. E se agora, como diz a Escritura, em parte conhecemos e em parte profetizamos, virá o tempo em que será em parte, será removido e teremos o quê? A totalidade. Hoje vivemos em parte, mas então viveremos o todo, nele que é o nosso Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção no livro de Apocalipse, e que não é o tema do que abordaremos, mas apenas abro um parênteses, é o lamento sobre Babilônia. Porque o que eu esperava é que houvesse o regozijo sobre a queda de Babilônia. Mas há um lamento sobre Babilônia. Porque o lamento não é porque o sistema de Babilônia caiu. O lamento é porque almas caem com Babilônia. E que nós, mesmo tendo a certeza da nossa vitória, devemos estar sempre quebrantados por aqueles que estão se encaminhando para um abismo de perdição. A Bíblia diz que nós devemos ter compaixão, devemos ter misericórdia, devemos nos compadecer daqueles que estão na dúvida, e a Bíblia então diz, arrebatando-os do fogo, como se eu tirasse alguém das chamas na última hora, ou arrancado da borda do inferno. É isso que nós devemos ter, essa deve ser a nossa postura,
arrancarmos as almas da borda do inferno, arrebatando-as, tirando-as violentamente. Arrebatamento não é um convite. Não estou para discutir o arrebatamento da igreja, mas o arrebatamento que a igreja tem que fazer. A igreja ser arrebatada é um problema de Cristo. Arrebatar as almas do inferno é um problema nosso. Amém? É isso que nós temos que ter. Violentamente. Não por força ou por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo poder do Senhor. Arrebatar. Temos que ter uma mensagem para os nossos dias arrebatadora de almas, que as arrancarão dos vícios, dos pecados, do mundo, da corrupção, que arrebatará a cada um deles da perdição. E Deus, que nos tirará do império das trevas, e nos tirou do império das trevas, e levará, e nos levou ao reino da sua gloriosa luz. É isto que nós precisamos viver. É isto. Como eu disse, o meu objetivo com esse estudo, que já temos visto, através do sermão escatológico de Jesus e de outros textos das Sagradas Escrituras, é fazer um estudo dos temas escatológicos, tornando-se relevantes para este momento, para as nossas vidas. Assim, eu quero justamente trazer a ideia do senhorio do Senhor, da soberania. Há uma guerra de senhorios. E que os últimos dias demonstram isso. Há uma guerra de senhores. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. A qual Senhor serviremos? O grande problema nos dias de Apocalipse, e que a igreja vivia perseguição, era o problema do senhorio. Era o que era chamado Kyrios Kaiser. Kyrios Kaiser é César é o Senhor. E a igreja dizia Kyrios Jesus. Jesus é o Senhor. É o sistema deste mundo, é o poder desta terra, é a força maligna. Quem é o Senhor? É a minha carne, é a minha vontade, é o meu desejo. Não, não é o homem. Quando eu falo de Kaiser, quando eu falo de César, não pense apenas no anticristo, pense em sua própria carne, pense no homem, pense no mundo, também pense no anticristo. Este protótipo de um anticristo, César, e é justamente neste grande conflito, o conflito das verdadeira soberania, em que Deus é soberano, e o conflito da pretensa, da falsa soberania. O reino e o império. O reino da luz, o império das trevas. Não é à toa que é chamado império. Você nunca se perguntou por que não é chamado reino? E que algumas pessoas equivocadamente falam reino das trevas, mas a Bíblia diz: tirou-nos do império das trevas. Porque a palavra império significa algo que é imposto. No reino você nasce,
Você vive a autonomia, a autoridade, a soberania do reino, nascendo no reino. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em que nome? Jesus Cristo. Mas o império é imposto. É imposto pelo terror, é imposto pelo medo, é imposto pelo domínio, pela dominação. A basileia, que é a palavra grega para reino, é a palavra para uma soberania. Por isso é traduzida ao latim a palavra domino, o que domina sobre todo, dono de tudo e de todos. Aquele que tem direito sobre a vida e sobre a morte, o Kyrios, o Senhor. Então, este dilema, digamos, entre o reino da luz, o império das trevas, o Kyrios Jesus e o Kyrios Kaiser, é algo irreconciliável. Não podeis servir a dois senhores. Viver o reino é viver o senhorio de Cristo. Se você quer vencer nos últimos dias, você tem que trazer o senhorio de Jesus. Se o senhorio de Jesus está na sua vida, o senhorio do mundo, não importando a besta que seja, não tem poder sobre a sua vida. Não tem poder. Saiba que é tão irreconciliável que a Bíblia fala que nem a amizade do mundo se constitui inimizade com Deus. É uma questão de lealdade, é uma questão de fidelidade a Jesus Cristo. É estar comprometido, plenamente comprometido. Apocalipse, revelação. Palavra esta que muitos falam sobre desvendar, sobre revelar. Desvendar, tirar a venda. Revelar, tirar o véu. Um véu é diferente de uma venda. Há pessoas que estão vendadas, mas há pessoas que estão apenas veladas. Mas um véu atrapalha parcialmente a sua visão e não te permite. Se a venda te impede ver, o véu te impede ver claramente. E há pessoas que estão rejeitando a venda, mas infelizmente aceitando o véu. Um nome interessante nas Sagradas Escrituras, ligado a um outro nome, personagem interessantíssimo das Sagradas Escrituras, é o nome Ló. E a pessoa é Abraão. Ló significa literalmente véu. Enquanto Abraão teve o véu, teve Ló em sua vida, a promessa não se cumpriu na vida de Abraão. Mal Ló se aparta e Deus entra na tenda de Abraão e diz: passado um ano, Sara
dará à luz e terá um filho. Abraão jamais foi vendado, mas Abraão, pela presença de Ló, estava velado. É necessário desvendar e é necessário revelar. Também é descobrir, tirar o que cobre. Tirar o que cobre. E é necessário descortinar, ter a visão de todo o cenário. Quando Deus nos dá a revelação, Ele tira o véu, Ele tira a venda, Ele tira a coberta, Ele abre as cortinas. Quando Deus abre a cortina, eu tenho a visão de um cenário, não a visão de um objeto, mas de uma totalidade. Revelação é necessária, a revelação do todo e do particular. Quando eu tenho o descortinar, eu tenho a revelação do todo, do cenário. Mas quando eu tenho o descobrir, eu tenho a revelação da particularidade. É necessário termos a revelação do todo, mas é necessário termos a revelação do particular. É necessário termos a revelação do que Deus deseja de nós. É necessário termos a revelação de como devemos fazer o que Deus deseja de nós. Porque para os que acham que o importante é fazer, não é suficiente fazer, devemos saber como fazer, para fazer da forma perfeita, agradável ao Senhor nosso Deus. Mas deixe-me ir um pouco mais à frente nesse texto. Como eu disse, é a soberania de Deus, que é de fato soberania, que sendo você sujeito a ela ou não, ela se cumprirá. É o senhorio de Deus, mas aonde há um senhorio de Deus, deve haver uma mordomia da nossa parte. Mordomia é servirmos, é sermos servos, mordomos. Muitos não compreendem que a mordomia traz com ela autoridade, porque quando eu sirvo ao meu Senhor como mordomo, eu administro na autoridade que o meu Senhor me concede, para servi-lo e servi-lo bem. Mas muitos confundem e pensam que a sua mordomia é um senhorio. Meus amados irmãos, a nossa mordomia é mordomia. Só há lugar neste reino para um rei. Só há lugar neste senhorio para um senhor. E é este um grande problema que a igreja hoje está com falta de revelação da pessoa de Cristo. Porque colocamos a Cristo como servo e nos colocamos como senhores. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Ele está assentado no trono. E nós, com Ele, nos assentamos. Mas quem está assentado no trono e a quem pertence o trono pelos séculos dos séculos é o Senhor. Ele está entronizado entre os querubins e os serafins. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Venha comigo a Apocalipse 11, versículo de número 15. Apocalipse capítulo 11.
E versículo de número 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Cristo, em que Apocalipse 19:16 diz: o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós precisamos viver claramente a promessa, a bênção que este livro tem para nós. Bem-aventurados, abençoados. A palavra grega macários. Feliz aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam, ou pela ordem certa, os que leem, os que ouvem e os que guardam. Essa palavra ler não é apenas ler, não é ler apenas com os olhos. E você dirá, mas quem lê, lê com os olhos. Embora possa se ler também com as mãos. Mas essa palavra grega, porque no grego há palavras que são claramente definidas. Há uma palavra que é amor para a amizade, há uma palavra que é amor para o casamento, há uma palavra que é amor, como estorge, que é pouco pregado na igreja, que é palavra para amor familiar, o amor de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos, que nós traduzimos como afeto. Então o grego tem palavras, e essa palavra ler é a palavra ler em voz alta. Bem-aventurados aqueles que leem, mas que leem em voz alta, que não leem apenas com os olhos, mas que leem com todo o seu corpo, com todo o seu ser, com toda a sua força. Leem e fazem com que os outros ouçam. Bem-aventurados aqueles que leem e que não leem apenas para si, que leem para outros. Porque há quem queira ler apenas para si. E essa é uma leitura congregacional, é uma leitura, eu posso imaginar o autor, em sua cabeça, pensando o livro chegando a cada igreja, as 7 igrejas da Ásia, e sendo lido em voz alta, lido, proclamado, pregado. E não somente lido, não somente falado em voz alta, mas ouvido, e ouvido em bom e alto som e bom tom. Os que ouvem, que não é apenas ouvir no ato de escutar, mas em dar total atenção ao que se ouve,
Nós somos bem-aventurados quando lemos a palavra, sabe? Policarpo, um dos pais da igreja, um dos chamados filhos apostólicos, Policarpo tinha um costume bem interessante. Por exemplo, ele lia pelo menos uma vez ao dia a epístola de Paulo aos Romanos. Eu estou dizendo toda a epístola. Ele lia pelo menos uma vez ao dia em voz alta. Como a igreja está distante dessas coisas. Nós deveríamos voltar à prática das primeiras obras, da igreja apaixonada, da igreja totalmente entregue ao Senhor, mas não apenas é lida, ouvida, mas guardada. Guardada. Jesus disse: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É como sábio construtor. Quem ouve apenas ouve, mas quem pratica constrói algo, porque edifica. Quem pratica constrói, de modo que uma profecia não deve ser apenas proferida. Se é profecia, é proferida, mas ela deve ser o quê? Ouvida. E não deve ser apenas proferida, mas ouvida e guardada, que significa, em primeiro lugar, não esquecida. Porque há quem profere, há quem ouça, mas esqueça. E acima de tudo, vivida, praticada. Essa não é uma palavra para que você saiba, essa é uma palavra para que você mais do que saiba, essa é uma palavra para que você viva. Viva esta palavra. E por fim, Jesus Cristo, aquilo que em Hebreus 13, versículo 8 nos diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é uma palavra que, como eu disse, eu tenho que vivê-la. E que diz que essa palavra em breve se cumprirá. Em breve. Aquele que diz, venho sem demora, em breve. Essa palavra se cumprirá. Existe um termo sobre o tempo, porque o tempo está próximo, é o que está escrito aqui. Esse tempo próximo nas Escrituras não é a palavra cronos, tempo linear, tempo decorrido, tempo, ou mesmo a palavra momento, que é uma fração de tempo específico. O tempo que está aqui é a palavra kairos. Kairos é tempo favorável, tempo oportuno. Deixe-me dizer, o tempo oportuno, o tempo favorável de Deus para mim, para você, está próximo. É motivo de alegria. O tempo está próximo. Há pessoas que com essa pandemia, com essas situações, estão tomadas de um espírito de melancolia, quando não de derrotismo.
Mas o que logo se inicia, porque o tempo está próximo, o Kairos, que as pessoas falam, tempo oportuno, tempo favorável. Deixe-me dizer uma coisa sobre tempo Kairos. É um tempo específico. É um tempo determinado, tal qual uma festividade, uma festa marcada. E se você ler o Velho Testamento, você encontrará tempos e estações. E encontrará o quê? Festas. O tempo é como as festas. Ele está marcado. E vai acontecer na minha vida e na tua vida. Essa é uma profecia que vai acontecer. A visitação de Deus acontecerá. E nós não devemos deixar de aproveitar o tempo da nossa visitação. O tempo está próximo. O tempo de sermos o quê? Favorecidos por Deus está próximo. É um tempo já definido, já determinado. A Bíblia mesmo nos fala em Abacuque, capítulo 2 e versículo 3. Se você pensa que está tardando, não tarda. Porque a visão ainda está para cumprir-se, diz Abacuque 2, 3. No tempo determinado, no Kairos, no favorecimento de Deus. E Deus nos favorece. Por quê? Porque Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, veja bem, se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, se aos nossos olhos parecer que tarda, não tarda. Espere-o, porque certamente virá. E a Bíblia termina dizendo, não tardará. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele cumprirá o que Ele prometeu, isso Ele fará. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus é aquele que é. Por quê? Porque Ele nos ama. Saiba que esta é a característica. Ele é aquele que nos ama e tudo será movido pelo seu infinito amor. Jesus é aquele que era. Por quê? Porque nos libertou e nos constituiu reino de sacerdotes, é o que está escrito. E por fim, Jesus é aquele que há de vir. Por quê? Porque Ele vem sem demora. Ele vem sem demora, não somente no sentido escatológico, mas Ele vem sem demora a mim e a você. Ele vem brevemente, Ele vem, Ele já está às portas, à tua porta, à tua vida. Jesus não demorará. Talvez hoje haja pessoas que nos escutem, que se perguntem, quando Jesus virá à minha vida? Breve? O quão breve? Já.
Esta é a brevidade de Jesus vir à nossa vida, é já e agora. E se porventura há alguém que queira que Jesus venha à sua vida, eu quero dizer que Ele vem e vem já. E se você deseja abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, basta comigo agora orar para que acabe esse dilema das vontades. Nós somos puxados para todos os lados por vontades múltiplas. Vontades de outros homens, vontades de demônios, vontades mais fortes que a nossa vontade, como pessoas dadas a vícios. O que é um vício? Começa todo vício pela vontade própria. Se bem que alguns foram contra a sua vontade lançados em vícios, que isso também existe. Mas para sair de um vício, há de se vencer uma vontade mais forte do que a vontade do viciado. E é por isso que o viciado necessita de ajuda para se libertar do seu vício. Mas o maior socorro que existe é Jesus Cristo. Que Ele se torna soberano em nossa vida. Por isso é que nós dizemos Senhor e Salvador. Porque há coisas na nossa vida que a nossa vontade não consegue vencer. Uma outra vontade. O vício do pecado. O vício das nossas fraquezas e debilidades. Mas quando Ele é Senhor, só há uma vontade, a dEle, na nossa vida. E a vontade dEle é boa. Isso é que é o maravilhoso, é uma vontade boa. É uma vontade agradável. Essa não é uma vontade desagradável, é uma vontade agradável. E acima de tudo, é uma vontade perfeita. E se você não quer viver uma coisa boa, uma coisa agradável e perfeita, isso é uma loucura. De modo que viver o senhorio de Cristo não é viver uma tirania dos céus, é viver uma libertação na terra. É conseguir vencer todas essas vontades. Vontades de outros, vontades mais fortes que a nossa própria vontade. Paulo diz, eu tenho vontade de fazer o bem, mas eu não consigo realizá-lo. Parece que é uma vontade mais forte do que uma vontade digna, boa, honrada, correta, minha. Mas quando Ele é Senhor sobre a minha vida, Ele executa em mim tanto o querer quanto o realizar. É a vontade e a boa vontade é realizada. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter essa experiência dessa vontade na sua vida, apenas coloque a sua mão no seu coração. Se você está em casa, coloque a sua mão no seu coração. Senhor Jesus Cristo, nós entregamos essa vida, que hoje, colocando a sua mão no seu coração, dá o seu próprio coração ao Senhor, para que o Senhor seja Senhor na nossa vida. Não Kyrios Kaiser, mas um Kyrios Jesus. Jesus é o Senhor, e é o Salvador, é o Sota na minha vida. É o que nós oramos agora,
com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. A palavra de Apocalipse é uma palavra de esperança. A palavra de Apocalipse é uma palavra de revelação de Jesus Cristo que nos dá a esperança. E se eu e você, hoje aqui, necessitamos trazer de novo a centralidade de Jesus na nossa vida, no nosso viver, Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso agora, saiba que o tempo favorável de Deus está próximo. Eis que vem, vem sem demora. Jesus vem a mim, Jesus vem a você. Jesus nos dará esse poder arrebatador para arrebatarmos os que estão na dúvida, tirando-os do fogo. Senhor nosso Deus, nós como Igreja de Cristo, queremos, Senhor, crer que o tempo está próximo, que não demora, que não é para esperarmos anos, anos e mais anos, que é para breve, que é para já, que é para agora, que o tempo é esse, que hoje é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos. O tempo da tua visitação, o tempo favorável de Deus para nós, o tempo propício do Senhor para nós, o tempo determinado, definido, o encontro marcado, no nome de Jesus Cristo. O Senhor vem e vem sem demora, reina e dá-nos este avivamento assombroso e maravilhoso, com um poder arrebatador de almas, de vidas. Dá-nos, Senhor, a arrebatar as vidas que já à borda do inferno se encontram, arrebatando-os do fogo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, que haja lealdade, que haja fidelidade, que haja compromisso da nossa parte para contigo, hoje e eternamente. Amém e amém, Pai. Queremos lembrar que no próximo domingo teremos ceia do Senhor. Agora, finalmente, uma ceia presencial e também online. Assim, vamos todos nos preparar e é necessário que nos inscrevamos para participarmos. Vamos dizer ao Senhor: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quando vemos tudo isso que foi feito no período de pandemia, o que podemos dizer? Deus é fiel. No nome de Jesus Cristo, Deus é fiel. Continuaremos com todas essas obras. Precisamos terminar a fachada, que ficará muito bonita, atrativa, e logo nós teremos a vitória sobre essas dificuldades e poderemos já ter novamente
o templo cheio e vidas se entregando a Jesus. No nome do Senhor. Pai, leva-nos agora em paz. Leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião e próxima live, se assim Deus nos permitir. Lembre-se que por causa do distanciamento social, nós não podemos ficar nos abraçando, nos beijando, mas logo virá o tempo que nós poderemos fazer isso. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.